Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Depois dessa breve revisão do que nos traz até este momento neste estudo de hermenêutica, nós agora vamos falar da aula de hoje. A verdadeira doutrina bíblica, se o aluno começar a pensar, ele já começa a entrar um monte de pontos de interrogações. Por que eu tenho que escrever a verdadeira doutrina bíblica? Os ensinamentos acompanham também essas atrocidades nominais. E por que verdadeira? Porque não é possível, pastor Bogo, uma mesma verdade ter duas interpretações. Isso é antilógico e antibíblico. Uma verdade só pode ter uma interpretação. Ela pode ter diversas aplicações pontuais, a mesma verdade, mas uma só. Uma verdade com várias aplicações. Mas um só sentido, um só significado. Não é possível haver duas doutrinas bíblicas contradizentes, opostas. Que entrem em conflito. Não pode. Ou a Bíblia é o livro de Deus, portanto, um livro inspirado pelo Espírito Santo, e aqui eu digo duas coisas. Primeiro, a Bíblia, toda ela, nesse sentido, é a palavra de Deus porque foi inspirada por Deus. Isso eu não tenho dúvida. Segundo, tem que haver a diferença entre o registro inspirado, que é constando o que disse Satanás, o que disseram os demônios, o que disseram os ímpios, homens maus, está tudo na Bíblia. E o que é palavra de Deus mesmo, que Deus falou. Então, as doutrinas, elas têm a ver com duas coisas. Ela tem a ver com o conteúdo e a substância da fé e a prática correspondente. Jesus fechou questão nisso quando ele falou a respeito de quem quiser saber a respeito da doutrina, pratique. Ele falou isso em João 7,17, quando ele traz esse assunto à baila. Então, não é possível, há muitos ensinos de demônio, inclusive em igrejas, que são ensinos de demônios, não são ensinos bíblicos como partindo da orientação do Espírito. Não é porque lê a Bíblia, um versículo da Bíblia, e junto com o versículo da Bíblia vem um ritual que não é bíblico. Não é, isso não espiritualiza, não deixa ele santo, o ritual ímpio, o ritual satânico. Mas na verdade, às vezes, as pessoas têm boas intenções. Mas boas intenções não são suficientes. O inferno está cheio de boas intenções. Não é? E o que é importante é que a Bíblia, a doutrina, ela é construída mediante todas esses pressupostos que nós vimos, que as regras mostram, de observação. Você tem que pegar texto, contexto, tem que pegar o que a Bíblia diz com o que também a Bíblia diz. Vamos tomar um exemplo só. Satanás usa a palavra de Deus para Jesus, porque ele vê Jesus citando a Bíblia. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Então ele diz, está escrito. Ou seja, te peguei. Jesus, também está escrito. Então a verdade, pastor Bogo, nunca pode ser com o que está escrito. Tem que ser, está escrito e também está escrito. Certo. Agora, qual é a grande questão? É que doutrina só tem sentido se ela desembocar em praxis, em prática, em modus vivendi, ok? Modus operandi, que é exatamente a prática da palavra. Você não pode se pretender discípulo de Jesus sem seguir os ensinamentos de Jesus. E muita gente é reprovada nisto, porque não consegue praticar o que Jesus está dizendo e tem que criar doutrinas espúrias, antagônicas à Bíblia, antibíblicas mesmo. Porque vai trazer o interesse dele, do que ele quer viver. Às vezes os preconceitos, às vezes as mentiras que tem que pregar para poder ter uma audiência. Olha, você que está me ouvindo, preste bem atenção nisso. Toda vez que você ouvir um pastor, um pregador, um padre, um rabino, pode ser quem for, pregando supostamente a Bíblia, de modo reacionário. O que é isto? Quando ele começa a ver problema onde não tem. Vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. Toda vez que você olhar um pastor pregando sobre perna de mulher,
sobre tamanho de saia de mulher, ele tem um problema sexual sério. O problema é dele, não é da Bíblia. Eu não estou dizendo que a mulher está certa. Eu estou dizendo que o modo reacionário dele demonstra um problema que ele tem. Aí ele cria uma doutrina em cima disto, não do que diz a Bíblia. Ele é capaz de matar aquela pessoa que está errada, e eu não estou defendendo o erro de ninguém. Certo, certo. Mas não faz o que diz a Bíblia para amar aquela pessoa como Jesus amava. Então ele é reprovado no fato de que ele não consegue, a sua doutrina é para matar, não para dar vida. No próprio sentido, né, do estudo da hermenêutica, esse próprio versículo ele é mal interpretado, né? Quando Jesus fala para amar o seu próximo, não é para amar o seu próximo, é amar o próximo como eu vos amei. Então o amor que eu tenho que ter para o meu próximo é o amor que Deus tem por mim, que Jesus teve por mim. E interessante, Jesus fala o seguinte, que isso que tornaria você conhecido como seu discípulo. Isso. Todos conhecerão que sou meu discípulo se vos amardes uns aos outros. Só que as pessoas entendem muito amar e confundem muito com gostar. Gostar é química. Amar é virtude. Gostar é uma coisa que eu não controlo. Amar, eu escolho. Jesus não disse para eu amar o próximo como a mim mesmo, com o sentido de que eu só vou poder amar o próximo depois que eu me amar. Está dizendo o contrário, está assim, ame o próximo como se fosse você. É isso que quer dizer amar o próximo como a si mesmo. As pessoas confundem muito, porque Jesus não mandou você gostar das pessoas. Ele mandou você amar as pessoas. Eu não gosto dos pedófilos, não gosto dos bandidos, não gosto de nenhum tipo de gente hipócrita, mas eu tenho que amá-los. E o que é amar? Amar é buscar o bem de. Então, a maior expressão de amor é quando Deus, mesmo nós não tendo absolutamente nada para dar em troca a Ele, Ele nos amou, nos escolheu, quando eu mesmo não escolheria Ele. Tem muitos, né, o comentário tipo, como é que pode confirmar que a Bíblia ela foi, não é uma ficção? Não foi até ontem a nossa irmã produtora aqui da Rede Boas Novas, na gravação, ela nos disse, recebi aqui um post no Facebook dizendo que fui expulsa da livraria porque estava colocando a Bíblia na seção de ficção. Quer dizer, que ela não está mais na parte religiosa, na parte de Bíblia, de estudos que remetem à doutrina bíblica, mas estava sendo, nessa charge, sendo direcionada à seção de ficção. Então, muitos trazem essa interpretação que a Bíblia ela é uma ficção. E qual um bom argumento que nós podemos contribuir hoje com o nosso aluno para quebrar essa maldição? Olha só, eu vou para o que Jesus tratou. Quando Jesus falou sobre doutrina, ele disse assim, a minha doutrina não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Assim como eu ouço de meu Pai, eu falo. E o que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. Então, para Jesus, a única forma de saber se a doutrina era o que era praticando esta doutrina. Doutrina que não se reveste em prática é só embromação religiosa. Prática que não tem a ver com doutrina é só uma especulação religiosa. Então, qual é a grande questão? Se alguém quer saber se a Bíblia é verdadeira ou não, tem um teste inconteste, que é praticar a Bíblia. Certo. Aí você me diz, mas pastor, mas quem é que pode praticar a Bíblia? É tão difícil. Perfeito. Peraí. É bom de entrevistar o senhor, porque o senhor mesmo faz as perguntas. Peraí. Porque eu mesmo não posso, cara. Eu não tenho condição de viver a Bíblia, nem eu sou reprovado no primeiro... Ou como Jesus podia, eu não posso. Mas aí é que está. Só que se você não pode, se você continuar sendo o seu Adão Júnior. Benjamim Adão Júnior não presta. Tá certo? Maquiar Adão para parecer com Jesus não presta. Eu preciso crucificar esse Benjamim Adão Júnior e deixar o Benjamim Jesus Júnior viver. Como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se o Espírito de Jesus que habita em mim, viver através de mim, ele vai viver a vida de Jesus.
que viveu a doutrina de Deus na sua vida. Então só tem um jeito. Não pense que você pode imitar Jesus, não. Você não pode, não. Sozinho não pode, não. Agora, se você depender do Espírito Santo, você pode ser um santo, uma santa de Deus, porque uma vez que o Espírito Santo habite em você e domine sua vida, você vai ser parecido com Jesus. E em relação, fechando já o nosso estudo de hoje, em relação com o todo, qual a relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento? Não existe mais Antigo Testamento, como alguns pregam, ou um confirma o outro? Ainda bem que você me pergunta, já me dá a resposta. eu dei o troco para ele aqui agora. De qualquer modo, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Uhum. Então, Jesus validou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não caducou, não. Ele tem o nome de Antigo Testamento porque nós botamos esse nome nele. Não tem na Bíblia nada dizendo que ele é antigo. Certo. Nem que é inválido. Caberia, talvez, a primeira aliança. A primeira aliança talvez fosse o ideal, né? Mas Antigo Testamento, com essa ideia de velho, porque talvez cronologicamente sim. Porém, é bom lembrar o seguinte, Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu a lei. É diferente. Mas não estamos mais no tempo da lei. Epa, peraí, a lei continua valendo. A lei não é mais o meu elemento de contato com Deus. Agora o contato é a graça, mas a graça só existe para cumprir a lei. A lei só existe, pastor Bogo, para mostrar que eu não presto. Para mostrar o grande pecador que eu sou. Porque sem lei não existe pecado. O pecado não pode nem ser cobrado sem lei. Como não tem crime se não tiver uma lei que o pontifique. Né? Então, veja bem, para que serve a lei? Para mostrar que eu não presto. Para que serve a graça? Para que Jesus faça a lei viver em mim os seus pressupostos todos. Não eu, mas ele viver em mim. Então, tudo que está na Bíblia está valendo ainda hoje. Claro, o que é cerimonial, o que é cultural, o que é apenas uma questão ideológica de épocas priscas, fique por lá. A gente não vai aplicar isso, mas o princípio eterno, a revelação divina, tudo que tem respeito à vida de Deus em nós, isto não foi revogado. Pelo contrário, Jesus é o fim da lei num só e único sentido. É que ele cumpriu a lei integralmente para que, a partir dele, eu, como filho de Deus, portanto, feito com a mesma semente que Jesus foi feito, a palavra de Deus, eu possa também cumprir a lei. Paulo diz bem claro, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, o que a lei mostra? Mostra as obras da carne. Ela mostra prostituição, impureza, lascívia, mentira, tudo que não presta, a lei mostra que nós temos. Agora, quando Jesus muda a sua vida, quando você nasce de novo, você não é mais Adão Júnior. Você agora vai ser de Jesus. Então, coloque o seu nome, Raimundo Adão Júnior, Maria Adão Júnior. Aí, quem vive em você é o Espírito de Jesus. Aí ele vai viver a vida dele em você. Aí, meu irmão, a lei vai se cumprir em mim, em você, quando o Espírito for Senhor da minha vida. Glórias a Deus. Que aula, que aula. Deus abençoe, acabou o nosso tempo. Até o final de semana que vem. A paz do Senhor.